Muito bem, sejam todos muito bem-vindos para a nossa terceira aula. Essa aula está muito gostosa, está muito legal. Preparei com muito carinho para vocês, porque é como a gente fidelizar, né, nossos pacientes. Quais são as estratégias para a gente manter esse paciente que nós atraímos com tanto trabalho? Nós geramos uma experiência diferenciada para esses pacientes. Agora, como fidelizar esses pacientes para que eles continuem com a gente? Então, existem algumas estratégias e se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai fazer grande diferença aí na sua prática, no seu dia a dia, para você poder estar fidelizando esses pacientes. É uma aula que tá bem legal. Eu sugiro fortemente que depois que você assistir essa aula, assista novamente, né, para você poder entender bem esses pontos e colocar em prática, tá? Então, pega papel e caneta, faz as suas anotações aí, que vai ser muito legal. E para a gente poder, né, fazer essa aula, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Muito bem, né? Deixa eu colocar minha fotinha aqui do lado. Então, vamos iniciar aqui, ó, estratégias para fidelização de pacientes. Para essa estratégia, nós vamos precisar de três passos, né? Iniciar com três passos, mas tem muito mais passos. O primeiro passo é gerar uma experiência diferenciada e gerar valor. Esse passo foi o que eu comentei nas aulas anteriores. Então, se você não assistiu? Assista às aulas anteriores. É muito importante que você assista a aula um, a aula 2 ali, que fala sobre a gente captar esse paciente, principalmente a segunda aula, que fala sobre você gerar uma experiência diferenciada e gerar valor. Tá? Então é muito importante. Esse é o primeiro passo. Isso vai fazer com que esse paciente ele fique com você por mais tempo. Tá? O segundo passo é ter planos de tratamento, manutenção ou recorrência. Vamos aqui entrar nesse assunto aqui, que é um assunto bem complexo e bem interessante. Bom, o primeiro passo é a gente precisa ter um plano de tratamento. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses planos. Mas a gente precisa, antes de oferecer um plano para o paciente, a gente precisa facilitar a chegada desse paciente até a nossa clínica, né? Até o nosso consultório. Então, como que nós vamos facilitar? Uma conversa avaliativa, uma degustação, aquilo que nós citamos nas aulas anteriores. Você oferece uma conversa avaliativa ou uma degustação de um serviço que você possa estar executando rapidamente naquele paciente, mas para você entregar algo de valor para esse paciente que ele queira continuar com você por mais tempo. Então, a degustação ela vai facilitar. Às vezes tem muita gente que fala assim, mas a primeira consulta ela é bem cara. Isso é interessante para a questão de diferenciação. Imagine que você está com a agenda bem cheia, né? Você não tem espaço para mais pacientes, então aí sim você pode se colocar como autoridade, gerando mais valor para o seu trabalho e falando, bom, a primeira consulta minha é mais cara, tudo bem, né? Aí você vai dificultar um pouco a chegada desse paciente, mas você já tem uma reputação, já tem um nome, então já tem uma carga de autoridade para você, você pode cobrar mais caro, dificultar nesse sentido. Não vai dificultar por quê? Porque se você já tem esse nome, essa autoridade e uma agenda cheia, uma agenda escassa, vamos dizer assim, o paciente vai pagar, né? E ele vai chegar até você. Tudo bem. Então, aí você vai ter que ver a estratégia que você vai utilizar. Mais uma estratégia, se você está com espaço na agenda, se você está querendo mais pacientes, é facilitar a chegada dele. O segundo ponto é aqui, ó, condições de pagamento, como parcelamento, boleto. Geralmente eu recomendo o quê? Você ter uma maquininha de cartão de crédito. Existem hoje no mercado várias maquininhas aí que oferecem taxas. Não vou fazer nenhuma propaganda aqui, tá? Mas, por exemplo, a maquininha da PagSeguro tem uma taxa muito alta, então eu não recomendo. Recomendo outras como a Stone e a Tom também, né? Tem uma outra que eu não lembro o nome, vocês devem até, se você já trabalha, você sabe, dá uma pesquisada que tem taxas bem baixinhas e compensa para você poder melhorar a condição de pagamento dos seus pacientes nos planos. E olha só que interessante, essas máquinas elas têm taxas que às vezes não são muito altas, mas que você pode colocar o parcelamento de uma forma que o paciente pague os juros desse parcelamento. Tá? Então você coloca lá o quanto você quer receber, né? E aí a maquininha já no dia seguinte já faz o pagamento para você. Então às vezes o paciente ele não está preocupado com o valor do plano. Vamos supor que a sua consulta seja lá 200, 300 reais. Aí você tem um plano de tantas sessões que fica R$ 2.000. O paciente ele não vai ver R$ 2.000, ele vai ver quantas parcelas ele vai pagar esses R$ 2.000. Tá? Então a gente pode ter ali também plataformas de pagamento, tem a Asas.
né? Tem aquela questão de você colocar o cartão como recorrência, então tira o limite do cartão do paciente, né? Tem alguns contras, né? Porque o paciente às vezes pode deixar de pagar, né? Mas aí é uma outra questão, tem que ter um sistema de cobrança. O próprio Asas manda a cobrança para o paciente. Tem boleto também, ele faz boleto, aí a taxa é bem pequena, acaba valendo a pena. A única dificuldade é que o Asas demora um tempo para pagar, né? São 30 dias, se eu não me engano. Mas você tem que ter um caixa para poder equilibrar isso. Mas fidelizar o paciente, você precisa de planos de tratamento e condições de pagamento, né? E por que que é importante os planos? Vamos lá, isso é uma dúvida que muitos falam assim, mas não é mais fácil eu ter consultas avulsas? Sim e não. Por exemplo, no meu método de correção biomecânica, eu ensino você a ter resultados rápidos com o seu paciente. Então, você vai lá, faz a avaliação, faz as correções, aplica as técnicas que eu ensino lá no meu treinamento, né? Se você não tem um treinamento ainda, entre em contato com a gente, que a gente tem esse treinamento online. Então, você vai aplicar as técnicas lá do treinamento e vai ter resultado muito rápido. Só que pensa bem, esse paciente que está com você ali que passou por uma sessão de para dor na coluna, dor na lombar, por exemplo, né? E lógico que você tem a sua técnica, né? Você é fisioterapeuta, você trabalha com uma linha de trabalho e você aplicou as técnicas e você melhorou muito rápido esse paciente. Só que esse paciente ele demorou às vezes 10, 15 anos para desenvolver aquele problema. Você fez aquela sessão que tirou a dor daquele paciente, mas não significa que você resolveu a estrutura daquele paciente. Ele tem uma estrutura errada e ele vai ter dor de novo. Então é muito importante você ter um plano de tratamento onde você possa ver esse paciente mais vezes, repetir o procedimento mesmo que ele esteja sem dor, para ele de fato melhorar. Então, o plano de tratamento é uma forma de você ajudar o paciente a fazer um tratamento com um valor mais acessível para ele. Então, essa estratégia do plano de tratamento ela funciona super, porque se você tira a dor daquele paciente, e ele não faz um plano de tratamento, ele vai embora e você só fez uma sessão. No plano de tratamento, a sessão em si, ela fica mais em conta. Só que o tempo de atendimento é menor, porque na primeira sessão você avaliou aquele paciente, você fez todos os procedimentos e agora você precisa manter ele bem. Então você vai reduzir o tempo de atendimento, né, com a sua prática e você vai fazer um atendimento com um tempo menor, né, e um tratamento mais eficiente. Então a ideia é o quê? É que você faça, né, uma recorrência desse paciente e tenha mais vezes esse paciente na sua clínica. A sua hora de atendimento, ela vai continuar o mesmo ou até valendo mais dessa forma, tá? Então, tenha planos de tratamento. É muito mais vantajoso do que você ter ah, só consultas avulsas, tá? E você coloca algumas vantagens no plano, como acrescentar alguns adicionais. São serviços adicionais, vamos supor. Você é um fisioterapeuta, vou dar um exemplo, e você faz técnicas manipulativas, se você está fazendo técnicas manipulativas. De repente, você tem uma técnica de liberação miofascial específica para cervical, né? E aí você vai, num plano de tratamento, você vai dar uma sessão de liberação miofascial para o seu paciente. Ah, você vai dar uma drenagem linfática do seu fisioterapeuta que atende com você. Ah, você vai dar uma sessão de massagem do seu massagista, enfim. Aí você precisa usar sua criatividade, mas não onerar muito. Mas o valor desse serviço que você vai dar para o seu paciente já está incluído nesse plano. Você já vai fazer seus cálculos para que ele possa ter esse benefício. Tá? E você pode acrescentar adicionais de parceiros. Quando eu falo de adicionais de parceiros, às vezes a gente pensa assim, eu consegui 10% numa loja de suplemento alimentar. Eu consegui 10% de uma consulta que eu não sei o que. O paciente não quer esses 10%. Eu falo isso por experiência, né? Você pode até dar esse benefício para o paciente, mas o que você pode pedir para os parceiros, às vezes, um brinde. O que que você pode me dar para que eu possa oferecer para o meu paciente? Ah, eu vou dar isso aqui, X, ou um voucher, pode ser de desconto, mas eu vou dar aqui uma avaliação disso, eu vou dar para o seu paciente isso aqui. Então, são brindes, ou brindes que você tem mesmo no seu consultório, para você dar para o seu paciente, né? No caso, ele fecha um plano. Então, são algumas vantagens adicionais. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E um over delivery. Que é um over delivery? É você entregar algo a mais que não está no plano,
né? Então, por exemplo, aqui, ó, a pessoa foi lá, fechou um plano com você de 10 sessões, né? Então, no início do plano, você ofereceu os benefícios adicionais que tem ali no plano, ele está comprando aquilo, né? Então, ele está comprando tantas sessões, mais os adicionais que você vai estar entregando para ele. Vou dar um exemplo. Eu aqui no meu consultório, eu faço a espinografia, que é a análise do raio-x, eu peço 11 imagens para o paciente, de diversas formas, e faço a mensuração em toda a coluna. A análise dessas imagens, eu cobro R$ 200. Ninguém vai vir aqui e vai falar, Bruno, faz um pedido, eu vou querer que você faça análise. Já teve paciente que pediu, tá? Mas não tem muito objetivo. O objetivo é que eu analisar para eu ajustar. Mas se a pessoa me pedir para analisar, eu vou cobrar R$ 200. Então, no caso, eu falo assim, olha, no plano de tratamento, eu vou fazer o pedido para você das imagens, você vai lá, faz as radiografias, traz aqui para mim, e a análise dessas imagens custa R$ 200. Mas no caso, você fechando o plano, eu vou incluir, eu não vou cobrar essa análise de você. Então, um serviço a mais que eu dei. Aí eu dou, por exemplo, ó, e você vai estar recebendo uma consulta avaliativa gratuita de reflexologia com a minha esposa. Então, eu dou isso para o paciente. Isso já está no plano, certo? Agora, o que que é o over delivery? É Iniciou o plano, você pode dar um chocolate, um brindezinho, alguma coisa que você pode já entregar na primeira sessão, no dia que ele fecha o plano, né? Ou uma sacolinha, um kit, cuidado com coluna, com algumas dicas, enfim. É algum brindezinho, algum mimo, um presente que você vai dar para aquele paciente, tá? No meio do tratamento, você pode dar o quê? A degustação, foi aquilo que eu citei na aula passada. É um presente, uma degustação para o paciente poder dar para uma outra pessoa, para que essa outra pessoa venha até aqui. Então tem todo aquele script que eu falei na aula passada, né? Falar assim, olha, fulano, a gente já está aqui na terceira, na quarta sessão, você está vendo o resultado, e a gente preza muito ter aqui na nossa clínica pacientes como você. Eu gostaria de te dar um presente, tá? É um voucher, onde eu quero que você dê de presente para uma pessoa que faça sentido vir até aqui para eu poder fazer uma avaliação e fazer um procedimento X dessa pessoa. Né? Então, é uma forma de você trazer um novo paciente para você e você deixar esse paciente que está melhorando todo agradecido, todo feliz, que ele está tendo a oportunidade de dar presente para outra pessoa, entendeu? Ele está recebendo essa oportunidade de dar um presente para outra pessoa, porque ela está feliz com o seu tratamento já, entendeu? E no final do tratamento, ela fez lá 10 sessões, 12 sessões. No final do tratamento, você vai dar um brinde para esse paciente. Pode ser um cheirinho, né? Eu uso muito aqui uma essência que a gente usa aqui na clínica. Então, você pode dar um brindezinho, faz bonitinho, né? Um chazinho, alguma coisa que você pode dar para esse paciente, para ele levar para você. Falar, olha, você finalizou o seu tratamento, estou te dando alta, você está muito bem, tá? Isso aqui é para você lembrar da nossa clínica, tem esse presentinho para você. E eu recomendo fortemente que você faça uma manutenção, né? São sessões preventivas para você continuar bem, onde eu vou acompanhar o seu dia a dia para você não voltar a ter aquela crise que você teve antes. Então, eu tenho uma condição especial, tá? Então, se você continuar fazendo com a gente aí, uma vez por mês, uma cada 15 dias, você vai estar pagando apenas X por sessão. Então, uma condição especial para aquele paciente. A gente vai estar usando alguns gatilhos mentais aí, fazendo com que aquele paciente se sinta especial, tá? E é por isso que é importante você ter, no caso, a consulta avulsa, ela ser um valor bem, sim, bem mais caro que a consulta no plano, tá? E aí entra, se a sua consulta ela é muito mais cara avulsa do que o plano, se você não tem aquela autoridade que eu falei no início, não tem uma agenda lotada, então você utiliza a estratégia da degustação, certo? Então, esse aqui é o segundo passo, que é você agradar seu paciente, você ter um plano que tenha vantagens. Então, vamos lá, resumindo, ó. Primeiro, a gente facilita a chegada do paciente, a gente tem condições de pagamento, a gente tem vantagens no plano, acrescentando alguns serviços adicionais, alguns extras, e a gente tem aqui o over delivery, que é alguns presentes que a gente dá tanto no início, no meio do tratamento e ao final do tratamento. Tá? E aí, nós vamos aqui para o terceiro passo. Terceiro passo, vamos lá. Entender que nós devemos ser vendedores de nossos produtos ou serviços. Isso é uma obrigação moral.
né? Eu tinha muita dificuldade em vender, eu achava vender errado, né? A gente às vezes tem essa crença limitante que, eu não quero vender porque vender é errado. Gente, vender é uma obrigação moral. Se você tem uma cura para uma doença, você descobrir uma cura para uma doença, você tem que vender essa cura da doença. Cura para o câncer. Descobri aqui, ó, cura para o câncer. Você tem que vender a cura para o câncer. Você tem que distribuir. Só que você gastou milhões para produzir essa cura para o câncer. Então, o que que você vai ter que fazer? Tem que vender, né? Então, você tem ferramentas, você estudou para poder ajudar seus pacientes a se livrar de dores, por exemplo, se você trabalha no mercado da dor. Então, você vai utilizar a sua ferramenta para ajudar o máximo de pessoas possível. Mas para você ajudar essas pessoas, você precisa vender. Muitas vezes, a própria pessoa, ela não sabe que ela precisa do tratamento. Ela acha que precisa fazer uma sessão e a dor vai sumir e acabou o problema. Mas ela não precisa estar com dor para estar com o problema. Então você tem a obrigação de mostrar isso para ela. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar gatilhos mentais. Quem não leu ainda um livro que chama Gatilhos Mentais, eu recomendo fortemente que leia. Eu estou lendo e é muito legal, tá? Aqui eu não vou falar de todos os gatilhos mentais, eu vou falar só de alguns aqui, de forma bem resumida, tá? Porque eu quero que essa aula seja uma aula simples, curta e objetiva, para você poder ver, rever e pôr em prática, tá? Então vamos lá. Gatilho mental da escassez. Por exemplo, nós temos poucas agendas disponíveis aqui com o Dr. Bruno, tá? E aí a gente quer agendar esse horário aqui, mas as agendas são poucas, então eu tenho só essa vaga aqui. Você gostaria de agendar? Então a secretária já está treinada para isso, tá? Quanto mais difícil é o acesso a você, mais valioso você se torna. Pode ver, por exemplo, né, qual que é a estratégia que a Apple faz? Né, uma vez eu fui para os Estados Unidos e estava lançando, eu não lembro qual iPhone que era lá para trás, né? E eu tava com o meu irmão e tinha no dia seguinte, era 6 horas da manhã, tinha uma fila, e eu não queria comprar, mas meu irmão queria, eu fui com ele, ficamos na fila, uma fila enorme para o pessoal comprar o lançamento do iPhone X, lá não sei se era o 5 o 6 o 7 eu não lembro qual que era, e aquela fila enorme para o pessoal comprar o iPhone, por quê? Porque a pessoa queria se sentir exclusiva. E a Apple usou a escassez, porque eles disseram o quê? Que só ia chegar naquele dia que não tinha unidade suficiente para todo mundo. Cara, se eles vão lançar um produto, com certeza eles têm unidade suficiente, mas o que que eles fazem? Eles colocam um número limitado de unidades para aquilo gerar mais valor, né? E aí depois, quando chegar um lote maior, as pessoas já estão desesperadas e vão comprar mais, porque é um medo de perder, tá? Então, a escassez é importante. E o medo? O medo é o medo de, por exemplo, tem várias formas de a gente utilizar o medo, né? O medo que os pacientes têm é o medo de gastar e não ter resultado. Então, você precisa tirar essa objeção. Mas o medo que nós podemos explorar é o que que é? É explorar o medo que a pessoa tem de continuar com o problema e quais as limitações que esse problema pode causar com o tempo. Então, a gente vai utilizar essas estratégias, tá? Urgência. Então, se ele pensar, você oferecer um plano de tratamento para o paciente. Olha, isso, plano de tratamento nosso, é, a sessão custa, sei lá, R$ 300. E no plano de tratamento, cada sessão vai cair por R$ 200. Tem um cálculo a 10 sessões, R$ 2.000. Então, só que esse valor aqui eu só consigo para você manter ele se você fechar agora. Isso aqui é importante porque as pessoas, elas têm o costume de empurrar com a barriga, né? Empurra a saúde com a barriga, vai empurrando as coisas com a barriga. E quando você coloca a urgência, você faz com que elas tomem a decisão rápida. É aquilo que eu falei, se elas vão para casa, elas não fecham. Tá? Então você tem que dar aquela sensação de urgência. Pessoal, eu preciso que você feche isso hoje. Se você fechar hoje, todos esses benefícios que eu citei ali no plano, eu só consigo manter se você fechar hoje. Se você não fechar hoje, não vai ter mais esses benefícios e X, Y, Z. Tá? Então, a urgência. Aí vamos para a reciprocidade. As pessoas, elas têm uma tendência, né, isso é humano, de retribuir. Por exemplo, alguém faz um favor para você, uma coisa muito grandiosa para você, e você fica grato com aquilo.
e de alguma forma você quer retribuir para aquela pessoa, né? Então a pessoa às vezes prestou um serviço para você e você quer retribuir aquela pessoa, isso é humano, né? Por isso que eu falei no início de você dar um presente para a pessoa, né? Quando você dá um presente para a pessoa, ela se sente na obrigação de retribuir aquele presente. Ah, na aula passada eu citei de esperar às vezes o paciente com um cappuccino, às vezes você dá pegar pelo sentido do paladar, né? Não, um chocolate, um docinho, alguma coisa que você dá para aquele paciente, né? Para que ele se sinta grato, né? Em dívida com você, né? E aí, a hora que você for oferecer o plano de tratamento, ele vai querer fechar porque ele quer te dar algo de volta, tá? Exclusividade, fazer o paciente se sentir especial. Então, a gente vai fazer o paciente se sentir único e especial. Então, talvez até fazer uma ligação, como eu falei também na aula passada, né? No pós-consulta, ligar o paciente, mandar uma mensagem, perguntar como que ele está, né? Ele se sentir especial e único, tá? Explorar dor versus prazer. A dor é mais forte do que o prazer. Por exemplo, isso aqui é legal. O paciente, você está andando na rua e você perdeu R$ 100. Fica chateado, você fica triste, nervoso. Puxa vida, perdi R$ 100, cara, nossa. Aí vamos supor que passou um tempo atrás e você achou uma nos R$ 100. Uau, achei nos R$ 100. Só que, tipo, achei mais R$ 100, né? A perda, ela tem uma sensação muito maior. Então, a gente vai explorar isso na hora de oferecer um plano de tratamento ao nosso paciente. A dor, né? A dor que ele não é dor física, mas o problema que ele está passando, né? O que que esse problema pode gerar? Compromisso. Então, gerar no paciente um senso de responsabilidade, selar um compromisso com ele, por exemplo, para fechar, ó, a gente vai fazer o tratamento X, assim, 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 vamos fazer, vamos fazer. Então, selar o compromisso, posso contar com você? Assina um contrato, o contrato da seriedade, tem um contrato para você assinar e o paciente fechar aquele compromisso do tratamento com você, tá? Isso é muito importante. Descaso. O que é o descaso? Vamos entender esse descaso. Não é você ter um total descaso, não. É assim. É mostrar que você não está desesperado para vender. Então, você está usando estratégias de venda, você quer vender, mas você não está desesperado. Então, depois que você usou estratégias de gatilhos mentais, você diz para o paciente, olha, a saúde é sua, tá? É importante que você saiba a importância de cuidar da sua saúde. Então, você está jogando a responsabilidade para o paciente, dizendo assim, olha, eu não sou culpado de você estar assim e não é responsabilidade minha, tá? Já te ofereci o meu melhor, a minha melhor condição, tá aqui, tá? Mas cabe a você agora tomar a decisão. Então é como se diz assim, se você não se tratar, o problema é seu, né? Mas com jeitinho você usar esse descaso, porque se você fica muito assim, não, você tem que se tratar, dá a impressão que você está desesperado para vender o tratamento. E isso pode ser negativo na hora de fechar aí um plano de tratamento. Autoridade é mostrar que você entende do assunto, é falar com segurança o que sabe e falar o que você não sabe. Se é um assunto, a pessoa fala assim, mas isso aqui, fala assim, olha, esse assunto eu não sei. Tá? Até recomendo que você procure um especialista nesse assunto. Mas isso aqui, eu sei que se eu fizer isso, 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 vai acontecer isso, isso, isso. Falar com firmeza, com segurança, né? Numa linguagem que o paciente entenda. Mas essa segurança é importante. Isso vai dar para você autoridade, né? E segurança é garantias de que você fará o melhor, né? A mesma coisa, por exemplo, quando você, aqui nesse curso, qualquer curso que a gente tem, a gente vende, por lei, a gente pode dar 7 dias de garantia para quem compra, para o cliente que comprou, tá? Isso é obrigatório. Só que a gente dá esses 7 dias de garantia, a gente afirma isso com uma forma de dizer, olha, você tem essa segurança, você pode comprar, se você não gostar, você pede dinheiro de volta, tá? Mas aí entra a questão da reciprocidade. Eu estou entregando nesse treinamento o meu melhor para você, né? E mesmo que talvez você fale assim, olha, eu acho que eu aproveitei isso aqui desse treinamento, mas isso aqui vai fazer grande diferença. E eu nem preciso disso aqui, eu posso devolver. Só que você se sente grato, porque aquilo que eu ensinei vai fazer muita diferença para você, vai fazer você ganhar muito mais. Então você não vai querer pedir o reembolso, porque você sabe que eu gerei valor para você. E que aquilo que, esse conteúdo que você está aprendendo aqui vai te ajudar a gerar muito mais recursos. Então tem essa questão da reciprocidade que a gente citou. Então a segurança entra nisso. E a eficiência, que é oferecer o máximo de resultado com o mínimo de esforço que é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Estou tentando fazer uma aula mais enxuta,
objetiva para você, com pouco conhecimento ou pouco tempo disponível para esse conhecimento, você ter grandes resultados, tá? Então, isso você vai oferecer também no seu tratamento, tá? E a gente entra aqui, ó, no passos para a venda. Prestem atenção nesse último passo aqui, que é bem importante e bem legal. São 5 passos que a gente vai ter para fazer. São 5, não são mais aqui. São passos que a gente vai ter para fazer uma venda. Então, o paciente chegou para você, vamos lá, é a venda. O paciente chegou para ser atendido uma primeira consulta, você fez toda aquela estratégia de gerar uma experiência, na hora que o paciente chegou lá na recepção, tomou um cafezinho ou um cappuccino, foi bem atendida com um sorriso, você recebeu ele com um sorriso, sentou aqui, aí entra a estratégia para vender. Vamos lá. Primeiro passo, conexão. Você precisa gerar conexão com o paciente. Então, é fazer o paciente gostar de você em menos de 5 minutos. É você chegar aqui e não falar, me fala, por que que você veio buscar aqui? Você está com dor aonde? Né? Só que a pessoa está numa crise de dor é diferente, mas, me conta aí, eu vi aqui na sua ficha, você é corretor imobiliário? Que legal, cara, e me conta assim, e assim por diante. Por exemplo, esses dias veio aqui uma ciclista, e ela tava com um negócio de bike. Eu falei assim, puxa vida, eu vi aqui, você anda de bicicleta? Nossa, que legal! E aí, me fala, você gosta de, você é um mountain bike ou speed? Aí a pessoa começou a falar do que ela gosta, entendeu? Então eu gerei uma conexão com ela. Eu falo, puxa, mas daí você falou que você tá com dor na lombar. E como é que você tá fazendo para andar de bike? Então tá difícil, né? Então, ó, menos de 5 minutos, fazer ela gostar de você. Segundo passo, compreensão. O que que é compreensão? É acolher o paciente. É olhar nos olhos do paciente e dizer assim: e aí, o que que você está sentindo? Não, mas me fala mais. Tá doendo a lombar? Puxa vida, tá atrapalhando o seu sono? Como é que tá sendo para o dia a dia para você poder trabalhar? Eu vi que você trabalha sentada, né? Puxa vida. Nossa, e dói, né? Dói. Me fala uma coisa, essa dor ela tá refletindo para os membros, para a perna, membros inferiores? Você está sentindo dor, formigamento? Quando você levanta, assim, você sente que fica doendo, aí você vai endireitando, vai esquentando, parece que demora para endireitar. É assim mesmo, doutor, é assim mesmo. Então, aí você está acolhendo o paciente e compreendendo esse. Mas esses 2 primeiros passos você não precisa perder muito tempo, tá? Aonde você vai gastar tempo é nesses próximos passos, que é a agitação. Na agitação, você vai mostrar para o paciente que o problema dele tem consequências e que precisa de cuidados. Então, em que a falta de cuidado pode gerar outras consequências. Então, é mostrar para o paciente, falar, olha, é o seguinte, essa dor que você está sentindo na região lombar, ela já é sinal que existe uma disfunção aí há algum tempo, porque pelo que você me falou, você já vem tendo um histórico dessas dores já há algum tempo, tá? E cada ano que passa a gente não fica mais jovem, infelizmente, e a degeneração ela aumenta. Então, se a gente não cuidar disso, isso vai gerar esses problemas. Então, é muito importante a gente ter um cuidado especial aí com a sua coluna agora, tá? Vai ser muito importante. E eu posso ajudar você porque eu vou te avaliar, vou ver o que está levando você a essas alterações e entender, né, aonde que a gente pode estar corrigindo para melhorar de uma forma geral. Tá? Então, você vai mostrar que você tem recurso, você tem condições para ajudá-los, mas que você vai fazer uma avaliação primeiro, mas que é importante ele cuidar. Bom, esse foi o primeiro passo da agitação. Aí você vai fazer a avaliação e ou o procedimento, depende do que você ofereceu. Se é uma degustação, você vai fazer o quê? A avaliação apenas, né? E talvez algum brinde que você deu para a pessoa. Se você vai fazer já a consulta, se ela já pagou uma primeira consulta, se ela quer fazer ali, né? Aí você vai falar, olha, então vamos lá, eu vou fazer a avaliação e já vou entrar com o procedimento. Faz o procedimento. Aí entra a segunda parte da agitação. Olha, eu avaliei aqui que você eu pego, por exemplo, a coluna, boto aqui no colo, aquele coluna grande, né? Tem essa pequenininha, mas eu pego a grande, coloco no colo e falo, ó, tá vendo o que tá acontecendo? Eu vi errado isso. E isso aqui, ele pode estar causando isso. Mas tem uma boa notícia, tá? Dá pra gente corrigir assim, assim, assado. Mas olha só, se a gente não corrigir, isso aqui vai gerar isso. Eu tenho um quadro de degeneração da coluna
E ó, nesse quadro eu mostro, né, níveis, tá vendo? Das degenerações da coluna do paciente. E aí eu mostro e explico. E se a gente não cuida, a coluna ela vai degenerando cada vez mais. Então, na agitação, lembra daquilo que eu falei de dor e prazer? É você mostrar o problema do paciente que ele precisa cuidar, tá? E aí a gente entra para solução, que é explicar brevemente a boa notícia, que tem como resolver aquilo, né? E aí, como funciona o problema e como funciona o tratamento. E aí é onde a gente ganha o paciente. Então, vamos lá. Eu fiz, só para resumir aqui, ó. Me conectei em menos de 5 minutos, compreendi, acolhi, entendi a queixa do paciente, fiz a agitação, mostrei que o problema dele é importante, que precisa tomar cuidado, que tem que cuidar e que se não cuidar vai gerar consequências. Faço a avaliação, volto, mostro, sento de frente para o paciente, não é aqui na mesa ele ali, não. Eu sento na maca, de frente para o paciente, com a coluna na mão, olhando nos olhos, falo, olha, tá vendo aqui, ó, é assim, 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 assado. E a boa notícia é que tem como a gente trabalhar isso, tem como a gente melhorar isso, fazendo assim, 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 assado. Aí eu explico para ele e mostro a solução e entro para o último passo, que é oferta e negociação e fechamento. Tá? E quando a gente faz a oferta, é mostrar. Se eu vou fazer a oferta, vai seguir esses passos aqui. Se for a secretária tem que estar treinada a seguir esses passos aqui. Que é buscar do paciente três coisas. De que ele está se comprometido a se cuidar, de que ele concorda com a solução do problema e de que ele está disposto a investir em se tratar. Então, realmente perguntar, olha, isso você pode até perguntar antes de passar para a secretária. Assim, ó, você está se comprometendo, você está comprometido a melhorar essa coluna? Ah, sim, estou sim. Tô. Tá. E você entendeu? Fez sentido para você tudo que eu expliquei? Ah, fez sim, doutor, fez muito sentido. E você está disposto a investir e se cuidar? Aí o paciente vai falar assim, ah, depende de quanto vai me custar. Não, depende. E se fosse de graça? Faz sentido? Você estaria disposto? Estaria. Então fica tranquilo que nós vamos ter as melhores condições para você poder estar fazendo o tratamento. E aí você vai fazer os passos, 5 passos que eu vou mostrar aqui, ou a sua secretária, que é ofereceu os valores, né, com condições diferenciadas, como eu citei, e aí você vai seguir esses passos. Se o paciente realmente gostou dos valores, fechou o plano, ele vai pagar na hora, né? Aí você vai fazer o contrato. Se ele não pagar na hora, ele tem o prazo do mesmo dia para poder fazer o pagamento. Lembra aquilo que eu falei da urgência? Então, ó, até hoje eu preciso que você feche aqui para manter essas condições. Se fechou o contrato e vai decidir como pagar, ajuda o paciente a se decidir. Às vezes ele fala, ah, não sei se eu pago à vista, se eu pago parcelado, por causa do desconto, não sei o quê. Então você dá aquela mãozinha, olha, se você pagar à vista, é melhor para você, você não fica com a conta, você consegue um desconto, consigo até melhor se você fizer no dinheiro, no Pix e tal. Aí depende da negociação, você vai ajudar o paciente. Agora, se o paciente ele quer, mas ele tem que pedir opinião do marido, da esposa, dos pais, por exemplo, então você pode agendar um horário para trazer, né, numa reconsulta, vamos dizer assim, o marido, a esposa ou os pais, ou simplesmente falar assim, olha, eu vou mandar um áudio para você quando você estiver com ele ou para ele, explicando, resumindo o seu caso e a importância de você fazer o tratamento. Porque às vezes a pessoa sai daqui empolgada, ela não sabe explicar para o marido ou para a esposa do jeito que eu expliquei. Então eu vou mandar um áudio, tá? Se a pessoa não pode ver. Se a pessoa vai pensar, né, as respostas no mesmo dia, falar assim, olha, você vai pensar, mas eu preciso da sua resposta hoje, né? Ah, mas não posso responder hoje. No máximo amanhã, até a hora do almoço. Então é aquele gatilho da perda e da escassez. Olha, minhas agendas, elas estão, eu tô poucas agendas para novos planos. Então, se você quiser fechar esse plano, eu preciso que você me dê resposta até hoje à noite, tá? Ou simplesmente ela não vai fechar. Se ela não vai fechar, aí fazer um downsell, que é oferecer um produto ou um plano de menor valor, talvez um plano de menos sessões. Se você está oferecendo um plano de 10 sessões, tenha, por exemplo, a opção de fazer um plano de 4 sessões, de 5 sessões, com um valor mais acessível, né? Aí com certeza entra aquela questão da reciprocidade. Ela quer te retribuir com algo. Então, ela pode ser que ela feche o plano de menos sessões, tá? Então, quando você busca esse caminho, você tem que buscar do paciente um posicionamento, né? Se você deixar na mão dele, tipo, ó, não, vê lá, pensa lá, depois me fala, cara, ele não vai fechar.
Ele não vai fechar. Então fala assim, olha, eu preciso, né, só de uma posição sua, tá? É, posso contar aí com seu posicionamento? Ah, pode, então tá aqui, ó. Aí vai fechar. E na questão da oferta, é você ter realmente planos, como eu falei, em condições que vale a pena para o paciente. Então, é muito legal você oferecer o plano maior primeiro, né, que tem um valor maior, e aí, se ele não quiser você ter o downsell, você ter um plano de um valor menor, que isso vai fazer com que ele feche com certeza, tá? Então, é legal você ter pelo menos aí dois planos ou mais, né, para você estar oferecendo para o seu paciente, certo? Vamos lá. Então, tá aqui todo o mapa mental. Eu vou ver se depois eu consigo colocar na plataforma de vocês esse mapa aqui que está bem legalzinho, tá? Mas eu recomendo que vocês assistam essa aula de novo para que vocês realmente coloquem em prática, né, todo esse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo que eu gosto muito, né? E se vocês não leram ainda o livro Gatilho Mental, leia esse livro, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. É um livro que tem Gatilho Mental, tem Story Brand também, que é um livro que eu recomendo. Então, são vários livros assim que vão ajudar a como que você fazer uma comunicação melhor com o seu paciente. Então, lembra, você precisa ser vendedor, você não aprendeu isso na faculdade. Então, você tem que desenvolver esse músculo de vender para o paciente, porque você vai estar ajudando ele, tá bom? Então, assista essa aula de novo, bota em prática, eu tenho certeza que vai ajudar e eu espero ter gerado muito valor para você e te vejo em breve na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!